Neste vídeo vamos falar sobre triângulos e quadriláteros. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links para vídeos em que eu falo sobre esses dois assuntos de forma mais detalhada. Na atividade 1, dá para ver 3 triângulos, e sobre o triângulo 1 são apresentadas algumas informações. O triângulo 1 pode ser chamado de triângulo ABC e em vez de escrever a palavra triângulo, você vê que a gente pode colocar um símbolo que é um pequeno triângulo na frente das letras que representam o nome do triângulo. Os lados desse triângulo são AB, BC e AC, e além disso, os vértices desse triângulo são os pontos A, B e C. Inclusive, você deve ter reparado que os vértices dão nome ao triângulo. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o triângulo 2, que é o triângulo verde. Esse triângulo pode ser chamado de KWY, e podemos, em vez de escrever a palavra triângulo, colocar um triângulo pequeno na frente das letras que dão nome a ele. Os 3 lados desse triângulo são KW, WY e KY. E claro, o triângulo possui 3 vértices que são os pontos K, W e Y. Vamos fazer a mesma coisa agora com o triângulo 3, que é o triângulo azul. Esse triângulo pode ser chamado de NRX e podemos colocar o triângulo pequenininho ali na frente das 3 letras para indicar que se trata de um triângulo. Os 3 lados desse triângulo são NR, RX e NX, e esse triângulo, assim como os outros, possui 3 vértices, que são os pontos N, R e X. Eu não sei se você reparou, mas é comum a gente manter a ordem alfabética das letras na hora de nomear os triângulos e também quando a gente se refere aos segmentos de reta, que são os lados dos triângulos. Número 2. Para comemorar a Copa do Mundo, Marina fez umas bandeirinhas diferentes. Ela recortou triângulos equiláteros MNL e PQR nas cores verde e amarelo, como mostra a figura. 2 observações antes de prosseguir. Primeira delas, triângulo equilátero é um triângulo que possui os 3 lados com a mesma medida e também os 3 ângulos internos com medidas iguais. Segunda observação, não está escrito na questão, mas a gente precisa considerar que além de equiláteros, em relação às medidas dos lados, esses triângulos são exatamente iguais. Aí a única diferença seria as cores mesmo. Continuando então. Em seguida, ela colou o lado MN de cada triângulo verde com o lado PQ de cada triângulo amarelo. As bandeirinhas de Marina ficaram então com a forma de um losango, um quadrado, um trapézio ou um triângulo. O que ela fez foi o seguinte, ela pegou o triângulo verde e aí colou o lado MN de cada triângulo verde com o lado PQ de cada triângulo amarelo. A figura formada é um quadrilátero e esse quadrilátero tem todos os lados iguais. E o quadrilátero que possui todos os lados iguais recebe o nome de losango. Agora vamos ver 3 conceitos que são as classificações dos triângulos em relação às medidas dos lados. Primeiro deles, triângulo equilátero, é um triângulo em que todos os lados possuem medidas iguais e todos os ângulos internos também possuem medidas iguais. Segundo caso, triângulo isósceles. Esse aí é um triângulo que tem apenas 2 lados com medidas iguais e esse triângulo também tem apenas 2 ângulos internos com medidas iguais. Tem ainda o triângulo escaleno, que é um triângulo em que todos os lados têm medidas diferentes. Consequentemente, todos os ângulos internos também têm medidas diferentes. Na atividade 3, o objetivo é classificar cada um dos triângulos que estão na malha quadriculada de acordo com as medidas dos lados. Para fazer essa atividade de forma bem precisa, em alguns casos é importante usar uma régua para poder medir os comprimentos dos lados dos triângulos. O triângulo ABC é um triângulo equilátero, porque possui 3 lados com medidas iguais. Dá para ver isso medindo os comprimentos dos lados. O triângulo DEF é um triângulo isósceles e eu quase ia classificar esse triângulo como escaleno, mas aí eu medi os lados DF e EF e vi que esses 2 lados têm a mesma medida. O triângulo GHI é um triângulo isósceles, o triângulo JKL também é isósceles, o triângulo MNO é escaleno, os 3 lados têm medidas diferentes, o triângulo PQR é isósceles, o triângulo STU também é isósceles e o triângulo VWZ é escaleno. Número 4. Na figura, ABHI é um retângulo com dimensões
15 cm por 35 cm, BDEFH é um quadrado e os triângulos BCD, DEF e FGH são equiláteros. Aí a gente tem que calcular o perímetro desse polígono aí grandão. Como o quadrilátero ABHI é um retângulo, o lado HI também mede 35 cm. Além disso, o lado BH mede 15 cm e como BDFH é um quadrado, os quatro lados do quadrado têm que medir 15 cm também. E já que os triângulos BCD, DEF e FGH são equiláteros, todos os lados têm que medir 15 centímetros. Calcular o perímetro do polígono é calcular a medida do contorno desse polígono. 7 vezes 15 dá 105 e 2 vezes 35 dá 70. Somando 105 centímetros com 70 centímetros, encontramos 175 centímetros. Esse é o perímetro do polígono, portanto, a resposta correta é a letra B. Número 5. Veja os 13 triângulos formando o desenho abaixo. Vamos separá-los de acordo com a medida de seus lados e ângulos. Complete as lacunas nas frases abaixo, indicando os triângulos pelos números da figura. Olha, para preencher as lacunas, a gente vai ter que confiar no que a gente está vendo. Normalmente, para classificar triângulos, a gente precisa ser mais rigoroso e a questão precisaria fornecer mais informações. Mas não tem problema, como eu disse, a gente vai confiar no que a gente está vendo. Quais são os triângulos com 3 lados iguais? São os triângulos 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13. E triângulos com 3 lados iguais, como já vimos, são classificados como triângulos equiláteros. No desenho também aparece um triângulo que tem exatamente 2 lados iguais. É o triângulo 2, que é classificado nesse caso como triângulo isósceles. Tem também triângulos com 3 lados diferentes, são os triângulos 1, 3, 4 e 8, e a gente classifica esses triângulos como escalenos. Agora vamos ver quais são os triângulos que têm todos os ângulos menores que 90 graus. Os triângulos são os de números 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13. E triângulos desse tipo são classificados como triângulos acutângulos. Agora vamos falar dos triângulos com um ângulo maior do que 90 graus. Só tem um triângulo desse tipo, é o triângulo de número 2, que nesse caso é classificado como triângulo obtusângulo. E tem os triângulos com um ângulo igual a 90 graus. Veja os triângulos 1, 3, 4 e 8. Eu coloquei um quadradinho nos vértices onde os ângulos são retos. Então, esses triângulos 1, 3, 4 e 8 são classificados como triângulos retângulos porque eles possuem um ângulo reto. Número 6. Observe a figura formada por quadrados com suas diagonais e responda: quantos quadrados amarelos preciso unir para formar a figura azul escuro? Dá para ver que alguns quadrados foram divididos em 4 partes iguais pelas diagonais. E cada uma dessas partes tem o tamanho de um triângulo amarelo. Então veja só ali na figura azul. Eu acabei de dividir os 2 quadrados centrais em azul escuro em 4 partes iguais, traçando mais 2 diagonais. Então agora é só contar quantos triângulos em azul escuro foram formados. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 triângulos em azul escuro. E cada um desses triângulos tem o tamanho de um triângulo amarelo. Então, é necessário unir 12 triângulos amarelos para formar a figura em azul escuro. Qual é o nome do polígono que tem a forma da figura azul escuro? O nome do polígono é trapézio. E o trapézio tem um par de lados paralelos que são chamados de bases do trapézio, base maior e base menor. E os outros 2 lados que não são paralelos também são chamados de lados oblíquos do trapézio. Número 7. Os quadriláteros abaixo foram construídos com a junção de raios de circunferências que se tangenciam. Circunferências que se tangenciam são circunferências que tocam, encostam uma na outra em apenas um ponto.
E o raio de uma circunferência é o segmento de reta que liga o centro da circunferência até qualquer ponto do contorno. Mais uma vez, essa é uma questão que a gente vai confiar naquilo que a gente está vendo. Para responder tudo de forma bem precisa, seria necessário que a gente tivesse mais informações sobre as posições dessas circunferências aí. Mas, como eu disse, vamos confiar no que a gente está vendo. Então, vamos considerar que as suposições, com base no que a gente vê, estão corretas, tá bom? O primeiro quadrilátero eu suponho que seja um quadrado, e todo quadrado é um losango. Eu também suponho que o segundo quadrilátero é um quadrado, e sendo quadrado também é losango. O próximo quadrilátero eu suponho que seja um trapézio, o próximo um losango, o próximo um paralelogramo, e o último quadrilátero eu suponho que seja um trapézio. Agora que eu nomeei os quadriláteros, vamos responder as questões. Letra A. Os lados dos quadriláteros montados têm todos as mesmas medidas? Na verdade, não. Isso só ocorre nos losangos e também nos quadrados. Letra B. Os quadriláteros possuem alguns de seus lados paralelos? Sim, inclusive entre esses quadriláteros que aparecem aí acima, os quadrados, losangos e paralelogramos possuem dois pares de lados paralelos, são os lados opostos. Já os trapézios possuem apenas um par de lados paralelos, que são as bases do trapézio. Letra C. Os ângulos internos dos quadriláteros devem ser sempre iguais? Entre os quadriláteros que aparecem aí na atividade, só o quadrado possui os 4 ângulos internos iguais. Mas assim, alguns desses quadriláteros têm 2 ângulos iguais ou 2 pares de ângulos iguais, mas só o quadrado tem os 4 ângulos iguais. Isso, claro, como eu disse, entre os quadriláteros que aparecem na atividade. Letra D. É possível montar quadriláteros com ângulos internos diferentes? Sim, com certeza. Inclusive, como eu disse, o losango que não é quadrado, o paralelogramo e os trapézios possuem ângulos internos diferentes. Mas nesses quadriláteros, alguns ângulos até podem ser iguais, mas não todos. Letra E. Quais quadriláteros possuem os 2 pares de lados opostos paralelos? O nome desse quadrilátero é paralelogramo, mas é importante lembrar que o quadrado e o losango são tipos de paralelogramos, ou seja, esses quadriláteros também têm 2 pares de lados opostos paralelos. Letra F. Quais quadriláteros possuem todos os ângulos internos retos? São os retângulos, mas no caso dos quadriláteros que aparecem na atividade, apenas os quadrados, porque o quadrado é um tipo particular de retângulo, é um retângulo que tem os 4 lados iguais. Letra G. Quais quadriláteros possuem todos os ângulos internos retos e todos os lados com a mesma medida? Os quadriláteros que têm essas duas características são os quadrados. Muito bem, é isso. Finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET Volume 5. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!